Olá pessoal, aqui é o professor George falando e hoje pessoal a gente vai falar sobre força elétrica, tá? Lembra que quando nós temos cargas elétricas, existe uma força que ela pode ser de atração ou de repulsão entre essas cargas, tá? A força será de atração quando nós temos sinais diferentes e de repulsão quando os sinais são iguais, certo? Bem, nós podemos calcular a intensidade dessa força elétrica entre duas cargas, tá? E geralmente, né, nós fazemos isso experimentalmente como o Coulomb, que foi um físico que demonstrou uma equação para calcular a força entre cargas pontuais. O que é isso, pessoal? É quando uma carga ela tem dimensões muito pequenas em relação ao fenômeno, né? Que pode ser desde um átomo até um objeto pequeno, como uma bola de ping-pong, quando nós estamos falando aí na escala de alguns centímetros até alguns metros, tá? Muito bem. Então, pessoal, quando nós temos aqui duas cargas pontuais, que eu vou representar por círculos, tá? Eu vou usar cargas de sinal positivo. Nós vamos ter, então, uma força de repulsão mútua entre elas, tá? Lembra que sempre que eu tenho uma força, essa força ela se manifesta em pares, né? Porque eu tenho ação e repulsão, ação e reação. Isso não significa dizer que eu tenho duas forças, tá? É apenas o par binário ali obedecendo a lei de Newton, né? As três leis de Newton. Lembra que nós temos a lei da inércia, a lei da ação e reação e a terceira lei, que é a quantificação da força, onde força é igual a massa vezes aceleração, tá? Muito bem. O Coulomb, então, pessoal, nos seus experimentos, ele percebeu algumas coisas. Ele percebeu que a intensidade dessa força, ela é proporcional, tá? O símbolo de proporcional, ela era proporcional, né, a o produto das cargas. Carga 1 vezes carga 2, aonde a carga 1 é essa primeira aqui, e a carga 2, que eu estou chamando de Q2, é a carga 2, tá? Ele viu também, pessoal, que essa força ela era inversamente proporcional, ou seja, 1 sobre o quadrado da distância, tá? Inverso significa que a nossa grandeza física ela está dividindo o nosso fator ali, tá? Então ele percebeu que a nossa força ela era inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que quer dizer isso, pessoal? Isso quer dizer que ele verificou que a intensidade da força F diminuía inversamente ao quadrado da distância, ou seja, quanto mais longe ele botava, essa força caía com o quadrado da distância, tá? E ele percebeu também, pessoal, que a força F ela dependia do meio onde essas cargas se encontravam, né? Se elas estavam no vácuo, se elas estavam dentro da água, se elas estavam no ar, e assim sucessivamente, tá? Isso deu origem, então, pessoal, a uma constante. Então, ele descobriu que existe uma constante, que é a constante de proporcionalidade, tá? Que nós vamos chamar de constante eletrostática, que serve como constante de proporcionalidade para a gente montar nessa equação. Aonde, pessoal, nós finalmente chegamos à equação que a força F vai ser igual a constante de proporcionalidade vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Essa é a nossa famosa, pessoal, equação da força eletrostática, também conhecida, pessoal, como lei de Coulomb, certo? É por isso, inclusive, que a
unidade de carga elétrica é Coulomb, né? Porque Coulomb foi um importante cientista que estudou os fenômenos eletrostáticos, certo? Bem, qual é o valor dessa constante aqui, né? Já que ela é uma constante, ela é um número, tá? Ela é um número que é sempre o mesmo. Para o vácuo, pessoal, tá? Nós temos que a unidade da constante K, ela é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, tá? Essa aqui parece uma unidade estranha, mas ela é a unidade da nossa constante, tá? E sempre que a gente tiver duas cargas pontiformes no vácuo, a gente vai usar esse valor aproximado aqui, tá? Que está no sistema internacional, né? Newton, metro e Coulomb, tá? Sempre lembra de priorizar a utilização de unidades no sistema internacional de medidas. Muito bem, como é que a gente usa na prática essa nossa equação? Vamos resolver um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui um exemplo, deixa eu só centralizar. Pronto. Ó, vamos supor que a gente tem duas cargas pontiformes, tá? Positivas. Aonde a primeira carga, Q, vale 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a segunda carga vale 3 vezes 10 a menos 6 coulombs também. Tá? Elas estão no vácuo e estão separadas por uma distância de 0,3 metros. Ou seja, 30 centímetros. Tá? E aí eu quero saber qual é a intensidade da força delas. Bom, primeiro a gente percebe que se elas são positivas, elas vão ter uma força de repulsão, né? Uma força F de repulsão. Essa força F, pessoal, vai ser a minha lei de Coulomb, que vai ser o meu K, que vale 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da primeira carga, né? Que é o Q1. Deixa eu só colocar aqui. Q1, Q2. Vezes o meu Q2, o meu Q1, vezes 10 a menos 6, vezes o meu Q2, 3 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância ao quadrado? 0,3 ao quadrado, né? Bom, como é que a gente resolve isso aí, pessoal? Ó, a gente pega, quando eu tenho potências de base 10 sendo multiplicadas, a gente multiplica os números da frente e soma os expoentes, tá? Isso vai ficar assim, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, vezes 10. Somando os expoentes, menos 6, menos 12, mais 9, menos 3, tá? 0,3 ao quadrado dá 0,09, ou, transformando para a potência de base 10, 9 vezes 10 a menos 2. Aqui agora, ó, eu posso dividir esses números, passar a potência para cima trocando o expoente, né? Tá, menos 12, vou passar para cima positivo mais 2. E eu finalmente chego ao resultado de 6, né? Vezes 10 a menos 1 Newton, tá? Ou 0,6 Newton também, né? Lembra que aqui eu tenho uma vírgula, se está menos 1, né? Eu posso passar a vírgula para o lado de lá. Mas como eu prefiro utilizar a potência de base 10, eu vou deixar a resposta assim. Então, ó, a força entre duas cargas com esse valor, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs e 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, separados a uma distância de 0,3 metros, é 6 vezes 10 a menos 1 Newton de força. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Então, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham entendido.
Até a próxima!